Olá pessoal, tudo bem? Simone Santos aqui e hoje a gente vai conversar sobre algo que me fez pensar a respeito das minhas conquistas no passado, né? Esse canal aqui eu criei justamente para compartilhar as minhas experiências com quem está passando pela mesma situação, né? E também para minha própria reflexão, né? Porque deixa aqui um registro das memórias que eu tenho a respeito das conquistas que eu tive, né? Porque se a nossa memória serve para alguma coisa, com certeza não é para lembrar das coisas que deram ruim na nossa vida, né? A nossa memória, ela deve ser usada de forma inteligente, ou seja, para lembrar as vitórias e registrar os bons momentos que nós tivemos, né? E como há algum tempo já eu tenho usado esses estudos de criação da realidade, despertar da consciência, na minha vida, eu estudo, né, os conceitos das grandes leis universais, busco o meu próprio conhecimento de quem eu sou na essência, né? E tudo isso junto, olhando para as minhas vitórias do passado, servem para perceber qual foi o passo a passo que eu usei para conseguir essas vitórias, né? Porque estudando tudo isso e, além disso, comparando outras pessoas que também estudam esse tema, né? Que também tem conquistas dentro da área de leis universais, lei da atração, a gente pode comparar a nossa vida, né? Com a vida de outras pessoas e perceber que realmente são leis universais. Todo mundo que faz as coisas de uma determinada maneira tem os mesmos resultados, gente. Independente de onde essa pessoa está, se está aqui, se está lá no Japão, rico, pobre, grande, pequeno, branco, preto, amarelo, qualquer pessoa que entende das leis universais e faz as coisas de determinada maneira, é matemática, consegue o mesmo resultado. As leis da física estão aí, né? Qualquer pessoa que se joga de um prédio, independente se ela é alta, baixa, boa, ruim, paga os impostos ou não, ela vai cair, né? Independente. Então, é uma lei. Então, quando a gente olha a nossa história, eu faço esse convite para você, que você também olhe para a sua história baseado nessas premissas que a gente vai conversar aqui hoje e entenda como que você conseguiu algumas conquistas na sua vida, né? Que tipo de comportamentos que você tinha, que tipo de pensamentos que você teve naquela época, tá? E eu vou trazer aqui, nesse vídeo de hoje, duas histórias que são bem relevantes na minha vida, que mostram que o poder da decisão é fundamental para fazer toda essa maquinaria funcionar, né? Todo o sistema universal funcionar a seu favor, né? E o primeiro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, né? Vou trazer o fato, o passo a passo, como se desenrolou e o que resultou, obviamente. Mas a primeira história que eu tô trazendo aqui para vocês, eu já contei num vídeo separado aqui, que é como eu consegui entrar no mestrado que eu queria, que era um sonho meu, né? Desde muito antes de terminar a faculdade. E eu só sei, gente, que quando a gente toma a decisão, realmente tudo se reorganiza à nossa volta. Muitas vezes a gente não precisa nem sequer fazer nada, tá? Porque as coisas vêm, caem no nosso colo, literalmente. Mas quando a gente está alinhado com a nossa essência divina, com a fonte criadora, com Deus, e tem um desejo ardente, um desejo profundo, a sua ação, né, quando houver, ela vai ser inspirada. Você vai se sentir no ímpeto de fazer determinada ação, não vai saber porquê, mas você vai. E muitas das vezes é de forma inconsciente também, né? Eu já gravei um vídeo aqui falando das minhas percepções sobre como a intuição funciona. Não é algo que acontece assim, eu tive uma intuição, você vai ver anjos descendo do céu, trombetas tocando, sinos tocando, nada disso, né? Quando muitas das vezes, as intuições que eu tive nos momentos que eu precisei de uma informação, eu simplesmente decidi, por exemplo, ir na padaria num determinado horário, né? Tipo assim, e aí eu encontrei alguém que me deu uma informação, que me ajudou de alguma maneira. Então, assim, a intuição, quando a gente está alinhada com a nossa essência, com a nossa fonte criadora, a nossa ação ela vai ser inspirada. Então, o primeiro exemplo aqui, que é quando eu passei no mestrado, né? Esse mestrado que eu fiz, eu lembro que quando eu fazia a minha graduação, eu fiz Ciências Biológicas, né? Na UFRJ,
E eu lembro que eu sempre tinha uma coisa na minha cabeça, né? E eu comentava isso, principalmente eu lembro de ter comentado isso com um colega de trabalho meu na época, e eu falei pra ele que a minha trajetória profissional ia começar a ser desenhada quando eu terminasse a graduação. Porque graduação por graduação, muitas pessoas têm. Dali pra frente, né, os cursos que eu iria fazer dali pra frente que iam determinar que tipo de profissional que eu iria me tornar. E eu já tinha colocado na minha cabeça que eu iria fazer engenharia ambiental. Porque na empresa onde eu trabalhava, na época, valorizava muito engenheiros, tá? Tudo quanto era cargo que tinha lá de gerente, alto escalão, era engenheiro. Então eu coloquei a crença na minha cabeça de que eu tinha que fazer engenharia. E para aproveitar a minha graduação, né, em ciências biológicas, o mais próximo que chegava dali era a engenharia ambiental. Então eu coloquei na minha cabeça que eu iria fazer engenharia ambiental quando terminasse a faculdade, né? E aí tá, e eu continuei ali minha graduação, fiz tal. Quando eu terminei minha faculdade, eu não queria ficar parada. E tinha que ser um curso à distância, porque eu já trabalhava numa cidade, a minha faculdade era na outra, então já tinha esse perrengue de ter que subir, descer serra. Então eu decidi que o curso que eu iria fazer seria um curso à distância, né? O curso que eu faria imediatamente após a graduação. Não achei engenharia. E aí eu achei educação ambiental à distância. Eu falei, é isso, não vou ficar parada, eu vou começar a fazer aquilo que eu quero na área ambiental. Eu entrei nessa pós-graduação, né, nessa especialização, e que eu queria fazer na área ambiental, a minha carreira ia toda seguir na área ambiental. E aí já começa um parêntese aqui, né? Quando eu decidi fazer essa pós-graduação EAD, eu não tinha dinheiro para pagar. Na época eu ganhava muito mal. Mas eu tinha decisão, eu tomei, não, eu vou fazer parada, eu não vou ficar de jeito nenhum. Agora eu vou começar a desenhar o meu futuro. E aí surgiu essa especialização. E eu entrei nessa especialização sem saber como ia pagar. E, mais uma vez, o universo se encarregou disso. Toda vez que eu ia pegar o boleto para pagar, né, eu sabia que eu ia ficar no vermelho, eu já estava no vermelho, ia ficar mais no vermelho ainda, mas toda vez que eu ia imprimir o boleto para pagar, não tinha boleto. Eu entrava em contato, falava com o pessoal ficava de resolver, passava um mês, nada, no mês seguinte a mesma coisa, nada de boleto. Gente, eu fiquei nessa brincadeira de fazer o curso sem pagar quase um ano. Porque eles não resolviam, eles não sabiam o que estava acontecendo, não gerava boleto em meu nome e ao mesmo tempo eu conseguia fazer o curso normalmente, né? Então eu fiquei tranquila, porque eu falei assim, cara, eu tô ali na intenção de pagar, né? Eu não sei como eu iria fazer depois para pagar as outras coisas, outras contas, mas eu queria fazer aquilo, eu ia fazer e ia dar um jeito. E aí nada de boleto, né? Eu só comecei realmente a pagar aquele curso depois de um ano, mais ou menos, de eu estar fazendo o curso, que durou 1 ano e meio, tá? Essa especialização durou 1 ano e meio, mais ou menos. E depois de 1 ano cursando essa especialização, que o boleto finalmente conseguiu ser emitido e eu tava já com condições de pagar por conta de um outro episódio que aconteceu, que eu conto depois. Só para abrir um adendo aqui, né, a minha primeira decisão ali de não ficar parada, de fazer uma pós-graduação na área ambiental, mesmo sem ter o que pagar, o universo já me ajudou nesse ponto, né? Então tá. E aí eu continuei, comecei a fazer, me dediquei né, a essa pós-graduação. No meio do caminho, com uns 6 meses mais ou menos, surgiu a oportunidade, aliás, surgiu não, esse amigo que trabalhava nessa empresa que eu comentei alguns anos antes que eu tinha a pretensão de fazer engenharia ambiental, ele entra em contato comigo e fala que estavam abertas inscrições na UFRJ para o mestrado profissional na área de engenharia ambiental. Nesse momento que ele falou isso, né, eu falei, cara, é a minha hora, né? Eu já estava fazendo um curso à distância, mas isso para mim não era empecilho. Eu agarrava ali, naquela época eu não tinha filho, não tinha nada, né? Então eu dava conta mesmo, nem que tivesse que estudar de noite. Então eu lembro que eu olhei o edital, fui olhar para ver se a minha graduação aceitava naquele mestrado, né? E aceitava. E eu falei, cara, é isso, eu vou fazer. E eu tava muito animada, gente, eu tava muito animada.
Mesmo quando eu peguei o edital e olhei o conteúdo programático, eu vi que era muita coisa de engenharia, né? Óbvio, engenharia ambiental, e eu não tinha conhecimento de engenharia, né? Eu era professora de biologia. Só que como no edital estava escrito que eu poderia fazer esse mestrado, então ok, então se está liberado para professores de biologia, então ok, então é possível que eu passe, né? Então ali eu já eliminei ali uma objeção. E eu fui muito animada a fazer essa prova no dia. Eu lembro que eu cheguei lá e era um prédio inteiro, tinham, sei lá, mais de 500 pessoas. Depois eu fiquei sabendo que era mais de 500, mas era muita gente para 25 vagas. Eu olhei aquela gente assim, eu falei, ok, né? Mais do que eu tô acostumada, né? Numa seleção de mestrado, doutorado, mas ok. Fiz a prova de inglês e tirei de letra. Quando comecei a fazer a prova de conhecimentos específicos, a média era 7 para passar. E eu olhei aquelas questões, não lembro se eram 10 ou 20 questões. Eu falei assim, cara, eu olhei as de engenharia e falei assim, cara, não consigo, não dá, pra mim é impossível responder essas questões. E era de múltipla escolha, eu falei, vou do chute depois, né, e confiar. Quando eu fui para as questões mais específicas da área de meio ambiente, né, eu fiquei, ali foi um balde de água fria, porque eu também não tinha certeza de nenhuma das respostas, né. E aí, gente, eu fiz o meu melhor ali, eu li as questões, eu tentava responder da melhor maneira, tentava buscar na minha memória alguma coisa ali da área de biologia, mas eu tava meio frustrada, sabe? Porque nem essas eu conseguia responder. Mas eu respondi a prova toda, entreguei e fui pra casa. Eu lembro até que comentei com alguém e falei assim, nossa, seria tão bom se eu pudesse estudar aqui, fazer o mestrado dos meus sonhos e ainda trabalhar. Porque alguns meses antes eu tinha feito um concurso também para o UFRJ, né? Só que eu não tinha sido... eu tinha passado, eu fiquei em 16º e eram 2 vagas apenas, né? Então, assim, né? Não consegui passar. Eu considero que eu não consegui passar porque fiquei lá embaixo. Mas mesmo assim eu joguei pro universo. Nossa, seria maravilhoso se eu pudesse trabalhar e estudar. E aí, gente, quando saiu o resultado, né, dali a um tempo, assim, eu tava tão frustrada, tão triste, assim, por não ter conseguido algumas questões, eu lembrava, aí eu fui ver a resposta, não era a resposta que eu tinha dado, e eu desanimei. Eu confesso que eu não olhei o resultado no dia, já sabendo que aquilo ali pra mim foi uma experiência, né, que no ano seguinte eu ia me dedicar, eu ia estudar mais, na verdade eu não estudei nada, eu ia estudar mais, ia me dedicar com afinco para poder ingressar naquele mestrado. E aí, quando uns 3 dias depois do resultado ter saído, da data do resultado, eu senti a necessidade de olhar o resultado, né? Hoje eu sei que foi a minha intuição que ali me cutucou para olhar o resultado. Gente, quando eu abri a página da primeira fase, que ali era a primeira fase, né? A segunda seria entrevista. E eu vi o meu nome ali, entre os que foram selecionados para a segunda fase, eu lembro que eu pulei tanto de alegria, de felicidade, que parecia já que eu tinha conseguido realmente passar naquele mestrado, naquele processo seletivo, né? Porque para mim a entrevista estava no papo. Se eu passasse na prova, a entrevista para mim, porque eu sempre tive consciência de que eu tinha essa coisa da comunicação, né? Eu sabia que eu me dava bem conversando com as pessoas. Depois eu descobri que eu tinha realmente um forte nessa parte de comunicação, né, estudando, buscando autoconhecimento. Mas eu, de certa forma, eu já sabia que eu ia me dar bem na entrevista, né, porque todas as entrevistas que eu fiz até então eu me dei bem. Então eu tinha autoconfiança, eu confiava em mim quando a questão era entrevista. E aí eu fui na entrevista no dia marcado, né, cheguei lá super animada e tal, já com um discurso na ponta da língua do que falar, e eu fiquei 5 minutos lá dentro com as avaliadoras. Aí eu levei outro balde de água fria, né? Eu falei, nossa, só isso, não me perguntaram nada, detalhe, nem nada. Não, ok, perguntaram só algumas coisinhas básicas, onde eu trabalhava, o que eu fazia, a empresa que eu trabalhava fazia o quê. Ok, né? Eu saí dali, fui pra casa, mas eu não saí, assim, desanimada, né? Eu saí tranquila, só que eu esperava falar mais, né? Que meu forte é falar, eu esperava falar mais. E aí no dia que saiu o resultado definitivo, né? O meu nome estava entre os 25
candidatos que foram selecionados para aquela turma do mestrado, né? Minha felicidade foi completa ali. Eu estava começando a viver um sonho que eu tinha desenhado anos atrás. E agora que vem a parte mais estranha dessa história, gente, olha só. Pois bem, né? Fiz o mestrado, passei no mestrado, fui lá, fiz a minha matrícula e tudo. As aulas iam começar no ano seguinte, em março do ano seguinte. O mestrado já estava certo. A questão agora é se o meu chefe iria me liberar para fazer as aulas do mestrado, que eram 2 vezes na semana. Então eu teria que trabalhar só 3 vezes por semana no emprego CLT, uma multinacional. E aí eu, na minha cabeça, eu falei assim, cara, não vai rolar. Ele não vai me liberar 2 dias na semana para eu fazer um mestrado. E eu não vou desistir desse mestrado, que sempre foi meu sonho. Eu vou fazer, eu estava decidida a fazer o mestrado, mesmo que isso custasse o meu emprego. E naquela época eu não tinha filho, não tinha compromisso com nada, né? Eu estava 10 anos naquela empresa. Eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou fazer o mestrado mesmo que eu saia da empresa. Mesmo que eu volte a morar na casa dos meus pais, mesmo que eu não tenha dinheiro para nada, né? Porque imagina, 10 anos sendo totalmente independente, né? Cuidando da minha vida, morando sozinha, ter que voltar a morar com os meus pais e depender deles para tudo, né? Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, cara, não importa, lá dentro da UFRJ eu vou fazer os meus contatos, eu consigo um emprego, eu tento um estágio em algum lugar, em algum laboratório daquele, parada eu não vou ficar, eu dou o meu jeito. Mas também não vou desistir do mestrado, que sempre foi meu sonho. Eu pensei assim, né, cara, é isso, eu não quero ficar desempregada, mas eu não vou desistir do meu sonho, eu vou seguir com o mestrado, nem que para isso eu tenho que ficar um tempo parada. E aí, gente, né, e aí tudo bem, aí entre o dia da matrícula do mestrado e o dia que eu ia começar o mestrado em si, é uns 6 meses mais ou menos, então eu tinha esses 6 meses para decidir o que eu ia fazer da minha vida. Não tinha falado com o meu chefe, nem nada. Isso era mais ou menos agosto, setembro do ano de 2008. Nesse meio tempo, eu não comentei com ninguém isso, tá? Eu não comentei com ninguém que eu ia sair, não falei nem com os meus pais. Eu ficava muito na minha, eu sempre fui muito fechada com relação a essas coisas. E isso pra mim, hoje eu vejo que foi pro meu bem, porque só me ajudou, né? Se eu tivesse de repente falado com alguém, se eu tivesse falado que eu ia sair do trabalho para poder estudar no mestrado, que nem bolsa tinha e tal, eu tenho certeza que os meus pais, as pessoas próximas de mim, iam falar que eu tava maluca, né? Que eu tava 10 anos naquela multinacional, que eu ia sair para ficar desempregada, como assim, né? E, inclusive, eu tenho certeza que meus pais falariam isso também. Mas eu não falei com ninguém, eu fiquei na minha, já tinha tomado a minha decisão, a decisão já estava tomada, eu iria fazer o mestrado, custe o que custasse, tá? Mesmo que isso custasse a minha liberdade por um tempo. Pois bem, aí o que eu fui fazendo, né? Eu fui levando as minhas coisas embora para casa. Fui esvaziando os meus armários lá no trabalho, as minhas gavetas, tudo com muita calma, porque eu pensava assim, bom, ano que vem eu vou ter que conversar com eles, né? Eu vou ter que pedir demissão, provavelmente eles não vão me liberar, eu vou tentar. Mas eles, muito provavelmente, certo que eles não vão me liberar, eu vou levando as minhas coisas. Comecei a levar tudo para minha casa, já certa de que eu não iria continuar ali. Quando eu comprei a minha agenda para o ano seguinte, né, para o ano de 2009, eu não coloquei o meu endereço comercial, porque na minha cabeça eu tinha certeza que eu não iria estar ali. E fui tranquila ali, né, naqueles sentimentos ali de felicidade por eu ter conseguido um sonho que eu quis há muitos anos, que eu determinei há muitos anos atrás, e ao mesmo tempo triste porque eu iria ficar esse perrengue aí no limbo, né, esse período. Quando foi no dia 26 de dezembro, pós-Natal, eu estava na minha casa, eu teria que ir trabalhar nesse dia, né, o Natal dia 25, dia 26 eu teria que retornar, eu não fui trabalhar. Olha só, por isso que a gente pensa, né, nossa, eu vou ter que ficar o tempo todo me sentindo positiva, alegre, feliz, com uma vibe elevada para eu conseguir os meus desejos? Não necessariamente. É tudo uma questão de balanço. O quanto você tem pensado coisas boas, o quanto você tem se mantido numa vibe elevada e o quanto você tem se mantido em baixa energética. Em reclamação, em julgamento, em desesperança, em desespero, né? É tudo um equilíbrio. E eu tinha certeza que naquele ano eu estava mais pro positivo do que pro negativo, né? Porque eu já tinha conquistado algumas coisas que elevaram a minha vibração.
Só que quando foi no dia 26 de dezembro daquele ano, eu não fui trabalhar. Eu estava em casa, deprimida, não conseguia levantar da cama porque eu queria desistir. Eu falei, cara, por que a minha vida é assim, né? Poxa, eu sempre fui CDF, sempre segui as orientações que as pessoas me davam de tirar boas notas e tudo. Eu tô sempre no perrengue, tô sempre no vermelho. Eu não vejo saída pra mim na questão profissional, né? A questão estudantil, pra mim, eu tirava de letra. Mas a questão profissional não dava certo, né? Porque eu vivia no vermelho, eu não crescia, né? Eu tava na mesma posição na empresa do que quando eu entrei, quando eu era estagiária. E não via nenhum tipo de perspectiva ali. Pelo contrário, eu já sentia que aquilo ali acabou pra mim, aquele ciclo naquela empresa já tinha encerrado pra mim, que eu não fazia mais parte dali, que eu não queria estar ali, porque eu queria crescer, porque eu tinha total condição de fazer mais por outra empresa, de trabalhar melhor, de dar o meu máximo em outro lugar e conseguir um salário melhor também, conseguir crescer, conseguir ter as minhas coisas que eu não conseguia. Eu queria ter um carro, eu não conseguia. Morava numa kitnet que nem cozinha tinha e vivia no vermelho. E eu tava nessa vibe negativa, nessa minha deprê, né? Quando a minha mãe me liga e fala que tinha chegado um telegrama pra mim. E era um telegrama da UFRJ. E eu falei, ué, telegrama da UFRJ? Mas como assim? Por quê, né? Porque assim, eu já tinha me matriculado no mestrado. Aquele ano eu já tinha me formado, já tinha colado o grau, pegado meu diploma, tava tudo certo. Eu falei, ué, o que será esse telegrama da UFRJ? Eu não entendi nada, né? E aí eu falei, mãe, tá bom, depois eu vejo, eu tô aqui em casa, tô com dor de barriga, tô passando mal, hoje não fui trabalhar, inventei essa história, né? Na verdade, eu tava deprimida mesmo. E aí eu desliguei o telefone. Só que ficou uma pulguinha atrás da orelha, né? Telegrama da UFRJ, o que será isso? Aí eu liguei de volta, pedi pra minha mãe ler todo o conteúdo de dentro e de fora daquela carta, né, daquele telegrama, e estava escrito que era do setor de recursos humanos da UFRJ. E aí eu lembrei que eu tinha feito o concurso da UFRJ naquele ano, mas eu fiquei mal colocada, né? Eu lembro que eu contei que eu fiquei em 16º. Será que era por causa disso? Será que eles aumentaram o número de vagas e estavam chamando as pessoas? Mas tanta gente assim, nossa, de 2 para 16? E eu fiquei com aquela dúvida, mas isso me deu um gás, sabe? Aquilo mudou a minha vibração na hora. Eu falei, cara, eu não sei, recursos humanos só pode ser para contratação, né? E a reunião seria no dia 6 de janeiro. Eu iria estar de férias dessa minha empresa, né? Gente, só sei que eu guardei segredo. E no dia 6 de janeiro, dali pra frente, né, eu tava muito, muito esperançosa, muito feliz, assim, muito na vibe boa. E era isso mesmo, gente, olha, no dia 6 de janeiro de 2009, eu fui numa reunião para a nomeação dos novos servidores da UFRJ, porque o governo mudou as regras lá, eles iam chamar mais pessoas, mais servidores para trabalhar, para atuar na UFRJ. E eu fui a contemplada, né, acabou abrangendo até o 25º, então eu estava em 16º, eu fui contemplada com uma das vagas, né? E, gente, olha só como o universo, como Deus é maravilhoso. Quando a gente toma a decisão e se entrega, mesmo sem saber o que vai acontecer lá na frente, o universo sente o nosso desejo ardente. O universo sente a nossa decisão e reorganiza os fatos para que aquilo nos leve até o nosso objetivo, né? E eu não precisei fazer nada. Acabou que eu assumi dia 27 de janeiro de 2009 na UFRJ como servidora para trabalhar lá, ganhando 5 vezes mais. E em março eu comecei o mestrado lá também. Acabei fazendo tudo junto, o projeto foi no laboratório onde eu trabalhava. Enfim, tudo deu mais do que certo, tudo que mais que encaixou, né? Mais do que se eu fizesse isso planejado, né? Não ia dar tão certo assim como eu entreguei para Deus, para o universo. Só botei o meu desejo nas mãos dele e ele fez a coisa de forma tão perfeita, que até hoje, quando eu lembro, eu me arrepio, né? De tanta emoção que eu senti. E ainda tem mais, gente, olha só. Lembra que eu comentei que quando eu fiz a prova do mestrado era tanta gente, a prova estava tão difícil,
que eu tinha certeza que eu não ia passar? Então, em março, quando eu fui na aula inaugural, a coordenadora falou que aquela seria a última vez que eles iam fazer prova escrita, porque foram mais de 500 candidatos e eles tiveram que diminuir a média de 7 para 2 para ter alguém para selecionar para a segunda etapa. Naquele momento eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, porque eu não sabia a minha nota, eu não sabia, só sabia que eu tinha passado para a segunda fase, mas eu não sabia a minha nota. E eu fiquei, cara, eu tava me achando a sortuda, né? Porque eu achava que eu tinha tirado acima de 7 numa prova que eu não sabia nada. Só que eu não sabia se eu tinha tirado acima de 7 ou se eu tinha tirado acima de 2, né? Vai lá saber. Só que realmente eu sou muito sortuda, né? A gente tem que se sentir sortudo, a gente tem que se sentir abençoado por Deus, pela fonte. A gente tem que agradecer todos os dias na nossa vida, tudo aquilo que a gente consegue, porque nós somos sim sortudos, mesmo que tudo pareça dar errado, mesmo que tudo pareça contra os nossos objetivos, né? Ah, são tantos candidatos naquele concurso e uma vaga só. Ah, nossa senhora, eu não sei nada da prova, vou me ferrar, acabou, vou desistir aqui, vou fazer qualquer coisa porque eu não sei nada. Não desista antes do fim do jogo, porque o universo, ele conhece, Deus conhece as suas intenções. E se você tem um desejo legítimo, real, verdadeiro e profundo, e que você sabe que vai fazer aquilo ali, custe o que custar, e você dá um jeito lá na frente, aquilo ali vai vir para você de forma mágica, de forma milagrosa, como você sequer poderia imaginar, como você sequer poderia prever que aquilo ali acontecesse na sua vida. Gente, toda vez que eu conto essa história, eu fico emocionada, eu fico arrepiada, né? Porque é a mão de Deus. Eu nunca vi Deus tão perto assim do que quando eu vivi aquela experiência. Só que, obviamente, eu só percebi tudo isso quando eu estava estudando as leis universais, as leis de criação da realidade, quando eu estava buscando saber como que eu fiz para conseguir esse objetivo, né? Que aquele ano foi tão marcante para mim. E aí eu comecei a perceber as coincidências maravilhosas e improváveis que o universo prepara para aquele que realmente toma a decisão de viver uma determinada experiência. Eu falei que eu tinha 2 histórias para contar, mas eu acho que eu vou deixar essa segunda história para o próximo vídeo, porque esse vídeo está um pouquinho longo, né? Mas eu quero que você se inspire nessa história que eu contei para você agora, uma história real, uma história que uma pessoa comum, passou. Uma das histórias que eu vivi, porque eu vivi N histórias assim, que tudo acontecia por milagre, por reorganização de eventos, e aquilo vinha para mim quando eu tomava realmente a decisão de viver aquela experiência. Então eu espero que você olhe para sua história, você também perceba aquilo que você fez para conseguir determinada experiência na sua vida, para conseguir viver determinado sonho na sua vida, e você vai perceber que realmente existe todas essas nuances quando você, que aconteceram antes de você conseguir um determinado objetivo, tá? E você estudando histórias de grandes pessoas, de pessoas que conquistaram coisas grandiosas, também vai perceber que eles também seguiram essa coisa de tomar uma decisão e tomar a decisão de fazer aquilo ali acontecer, independente do que estava acontecendo no mundo aí fora, né? E fracassaram várias vezes, desanimaram, descansaram, retornaram, mudaram a rota, mas o desejo era tão intenso que eles conseguiram explodir na vida e na carreira deles. Pode buscar um monte de histórias aí que você vai perceber que realmente funciona de forma matemática. Quando você estuda a criação da realidade, quando você percebe isso na sua vida, não tem mais quem segure você. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.